Existe um tipo de conhecimento que não foi feito para te deixar confortável. Ele não foi escrito para caber numa frase de efeito numa rede social. Não foi feito para ser curtido, compartilhado e esquecido em 3 segundos. Esse conhecimento foi forjado por homens que viveram o exílio, a doença, a perda de tudo o que tinham, e que mesmo assim se recusaram a ajoelhar diante da própria dor. O que eles descobriram é tão direto, tão sem anestesia, que durante quase 2000 anos foi tratado como algo a ser estudado em silêncio, longe das massas. Não porque fosse secreto, mas porque é perigoso para quem prefere continuar dormindo. Pare por um instante e seja honesto consigo mesmo. Quantas vezes hoje você reagiu no automático? Alguém disse alguma coisa e o seu peito apertou. Uma notificação chegou e a sua paz foi embora. Um pensamento sobre o passado apareceu sem ser convidado e você passou os 20 minutos seguintes refém dele. Você acordou com um peso que não sabe nomear, atravessou o dia carregando uma inquietação surda e quando a noite chegou, deitou na cama com a mente acelerada, repassando conversas que já terminaram, ensaiando respostas para brigas que talvez nunca aconteçam. Isso não é viver. Isso é ser arrastado. A maioria das pessoas vai passar a vida inteira sendo arrastada. Arrastada pela opinião dos outros, pelo humor dos outros, pelos acontecimentos que não escolheu, pelos medos que herdou sem nunca ter examinado. Elas vão chamar isso de ser normal. Vão dizer que é assim que a vida funciona, que todo mundo sofre, que não há nada a ser feito, que um ser humano comum com a disciplina certa pode chegar a um ponto em que nenhuma ofensa o desestabiliza, nenhuma perda o destrói, nenhuma incerteza tira o seu sono. Não porque ele se tornou frio ou insensível, mas porque ele finalmente entendeu o que está sob o seu controle e o que nunca esteve. Isso é perigoso. É perigoso para uma sociedade inteira que lucra com a sua ansiedade. E vão morrer sem nunca ter desconfiado de que existia outro caminho. Um caminho que esteve ali o tempo todo, escrito em cartas, em diários, em anotações que um imperador fez para si mesmo sem nunca imaginar que alguém as leria. Os estoicos descobriram algo que assusta. Eles descobriram que a maior parte do nosso sofrimento não vem do mundo, vem da forma como a nossa mente interpreta o mundo. E descobriram, junto com isso, que essa forma de interpretar pode ser treinada, reconstruída, dominada. Nos próximos minutos eu vou te entregar 10 segredos, 10 verdades que os estoicos compreenderam e que continuam incomodando até hoje. Eu vou te avisar desde já. Alguns deles vão soar duros. Talvez você sinta uma resistência, uma vontade de discordar, um desconforto no peito. Guarde esse desconforto. Ele é o sinal de que algo verdadeiro está tocando num ponto que você vinha evitando. A mente fraca foge do desconforto. É perigoso para quem precisa que você esteja sempre inseguro, sempre comparando, sempre com medo de não ser o suficiente. Um homem que domina a própria mente é um homem que não pode ser manipulado. E é exatamente por isso que esse conhecimento, embora esteja disponível há séculos, continua sendo ignorado pela maioria. Não porque seja inacessível, mas porque exige algo que quase ninguém está disposto a dar: olhar para si mesmo sem desviar o olhar. A mente forte caminha em direção a ele, porque sabe que é exatamente ali que mora o crescimento. Não é preciso anotar nada, não é preciso forçar a memória. Apenas escute. Deixe que cada segredo desça devagar, como água em terra seca. Alguns vão fazer sentido agora. Outros só vão se revelar daqui a semanas num momento de dificuldade, quando você menos esperar. E de repente uma destas frases vai voltar à sua mente e te segurar de pé. Porque é para isso que essa sabedoria existe. Não para impressionar ninguém. Não para você citar num jantar, mas para te sustentar quando a vida fizer o que ela sempre faz: cobrar de você uma força que você ainda não sabe que tem. Respire fundo. Desacelere. E vamos começar a desenterrar o que a maioria prefere deixar enterrado. O primeiro segredo é também o mais difícil de aceitar, porque ele tira de você o conforto de culpar o mundo. Aqui está. A maior parte do seu sofrimento
não é causada pelos acontecimentos. Eu sempre acabo sendo deixado de lado. Em segundos, uma mensagem não respondida virou uma sentença sobre o seu valor como pessoa. O sofrimento não veio do celular. Veio da história que você contou para si mesmo sobre o celular. Os estoicos chamavam isso de assentimento. Toda impressão que chega à mente, um pensamento, uma sensação, uma interpretação, pede o seu acordo. Isso é terrível, sussurra a impressão. E a mente não treinada diz sim imediatamente, sem examinar. É causada pelos seus julgamentos sobre os acontecimentos. Epicteto, um homem que nasceu escravo e teve uma perna quebrada por um senhor cruel, escreveu uma frase que atravessou 2000 anos. Os homens não são perturbados pelas coisas, mas pela opinião que têm das coisas. Pense no peso disso vindo de quem viveu acorrentado. Ele não disse que a dor física não existe. Ele não estava negando o sofrimento real. Ele estava apontando para algo mais sutil e mais libertador. Entre o que acontece e o seu sofrimento, existe um espaço. E nesse espaço mora um julgamento, uma interpretação, uma história que a sua mente conta sobre o que aconteceu. Veja como isso funciona na sua vida. Alguém te deixa no vácuo, não responde à sua mensagem. O fato é apenas esse, uma mensagem sem resposta. Mas a sua mente não para no fato. Ela constrói. Essa pessoa não se importa comigo. Eu não sou importante. Ele também recebia impressões venenosas. A diferença é que ele havia treinado o gesto de apagá-las antes que se transformassem em sofrimento. Faça um teste honesto com a sua própria semana. Pegue as 3 coisas que mais te incomodaram nos últimos dias. Agora separe em cada uma o fato cru do julgamento que você grudou nele. O fato é que o trânsito estava parado. O julgamento é que o meu dia está arruinado. O fato é que recebeu uma crítica no trabalho. É como assinar um contrato sem ler. O segredo perigoso é este. Você pode recusar. Você pode olhar para a impressão e dizer: espere, isso é apenas uma impressão. Não é necessariamente a verdade. Deixe-me examinar antes de assinar. Marco Aurélio, o homem mais poderoso do mundo conhecido, imperador de Roma, escrevia para si mesmo nas suas anotações noturnas: apague a impressão. Diga a si mesmo: está em meu poder não ter aqui nenhuma maldade. Repare que nem o imperador estava livre disso. Que você não adicione ao mundo um sofrimento que o mundo não trouxe. Porque quando você adiciona, você sofre 2 vezes. Uma pela coisa, outra pela sua história sobre a coisa. E muitas vezes a primeira nem chega a doer. É só a segunda que destrói. A pessoa comum vive o dia inteiro assinando contratos sem ler. Cada impressão que chega, ela assina. Por isso vive exausta, reagindo a tudo, sem nunca ter um instante de paz. A pessoa que entendeu este primeiro segredo cria um intervalo. O julgamento é que eu sou incompetente. O fato é que alguém falou mais alto com você. O julgamento é que eu não mereço respeito. Em quase todos os casos, você vai descobrir que o fato sozinho era suportável. O que pesava era a camada de interpretação que você empilhou em cima dele. Isso não é positividade tóxica. Os estoicos não estão te pedindo para fingir que tudo está bem. Eles estão pedindo algo mais rigoroso, que você veja com precisão. Um respiro entre o estímulo e a resposta. E nesse respiro mora toda a liberdade humana. Porque ali e só ali você deixa de ser arrastado e começa a escolher. Há uma história sobre Epicteto que ilumina tudo isso. Ele possuía uma lamparina de ferro, um objeto simples que mantinha junto à imagem dos seus deuses domésticos. Uma noite, um ladrão entrou e a levou. No dia seguinte, em vez de se consumir em raiva, Epicteto refletiu. O ladrão pagou um preço para levar aquela lamparina. Ele trocou a sua honestidade, a sua integridade, por um pedaço de metal. E acrescentou, com aquela ironia serena que era a sua marca: amanhã comprarei uma de barro. Repare no que aconteceu ali. O fato, uma lamparina roubada, era pequeno. Um homem comum o teria inflado em indignação, em discursos sobre como o mundo é injusto, em horas perdidas, remoendo. Na maioria das vezes,
A versão verdadeira é muito menor e muito mais suportável do que a versão que estava te destruindo. A afirmação deste segredo é simples. Não é o que me acontece que me destrói. É o que eu digo a mim mesmo sobre o que me acontece. E sobre isso, só sobre isso, eu tenho poder total. O segundo segredo vai contra tudo o que o mundo moderno te ensinou. As pessoas são incompetentes. Ninguém presta atenção. Eu vou me atrasar. O meu dia está perdido. A montanha. A montanha não estava no sinal. Estava em você. E aqui está a notícia que liberta e responsabiliza ao mesmo tempo. Se a montanha foi construída por você, ela também pode ser desmontada por você. Os estoicos tinham um exercício prático para isso, que você pode usar ainda hoje. Sempre que sentir o sofrimento subir, faça 3 perguntas em sequência. Epicteto recusou o assentimento à impressão de catástrofe. Ele viu o fato pelo tamanho real do fato e seguiu em paz. Agora, traga isso para a fila do banco, para o engarrafamento na volta do trabalho, para o comentário atravessado do colega, para a resposta seca de alguém que você ama. Em cada uma dessas situações, existe um fato pequeno e existe a montanha que a sua mente constrói em cima dele. O carro à frente demorou 2 segundos a sair no sinal verde. Fato. Primeira, qual é exatamente o fato despido de toda interpretação? Diga em uma frase só, sem adjetivos. Segunda, qual é a história que eu estou contando sobre esse fato? Escute essa história como se fosse outra pessoa falando e perceba quanto dela é suposição, profecia, exagero. Terceira, existe uma forma mais verdadeira, mais precisa de descrever o que aconteceu? Não mais positiva, mais verdadeira. O mundo te ensinou que você tem direito ao sucesso, direito à felicidade, direito a ser compreendido, direito a que as coisas saiam como você planejou. Os estoicos diriam que essa é exatamente a raiz da sua infelicidade, porque você está exigindo controle sobre coisas que nunca estiveram nas suas mãos. Aqui está o coração da filosofia estoica, aquilo que Epicteto colocou na primeira linha do seu manual, como se gritasse: existem coisas que dependem de nós e coisas que não dependem de nós. Você se preocupa com o que os outros pensam de você, mas a mente dos outros não está sob o seu controle. Você se angustia com o resultado de uma entrevista, de um exame, de uma conversa importante, mas o resultado depende de fatores que você não comanda. Você sofre com o trânsito, com a economia, com o clima, com o comportamento das pessoas, com o passado que não volta e com o futuro que não chegou. Tudo isso está do lado de fora do seu poder. Dependem de nós os nossos juízos, os nossos impulsos, os nossos desejos, as nossas aversões. Em uma palavra, tudo aquilo que é obra nossa. Não dependem de nós o corpo, os bens, a reputação, os cargos. Em uma palavra, tudo aquilo que não é obra nossa. Essa é a dicotomia do controle. E ela é uma lâmina que corta a sua vida em 2 metades. Pense em quanto da sua energia você gasta na metade errada. E ainda assim você se prende a essas coisas como se a sua paz dependesse delas. O segredo perigoso é este. No instante em que você devolve ao mundo aquilo que sempre pertenceu ao mundo, você se torna livre. Não porque parou de agir. Você continua se esforçando, continua dando o seu melhor numa entrevista, continua plantando. Mas você se desprende do resultado porque entende que o resultado nunca foi seu. Você faz a sua parte com tudo o que tem e entrega o resto ao curso das coisas. Sêneca dizia que devemos amar a vida como quem sabe que pode perdê-la a qualquer instante. Não com desespero, mas com a serenidade de quem não exige garantias que ninguém pode dar. Imagine um arqueiro. Ele pode escolher o arco, treinar por anos, mirar com toda a atenção, controlar a respiração, soltar a flecha no momento certo. Tudo isso está sob o seu controle, e ele deve fazê-lo com excelência absoluta. Mas no instante em que a flecha deixa a corda, uma rajada de vento pode desviá-la. O alvo pode se mover, algo imprevisto pode acontecer. O arqueiro estoico não amarra a sua paz ao acerto. Ele amarra a sua paz à qualidade do seu tiro. Ele se julga pelo que fez, não pelo que o vento fez.
e por isso ele pode atirar a vida inteira sem nunca ser destruído por um único erro. Traga isso para o seu cotidiano brasileiro, concreto. Você manda o currículo, prepara a apresentação, se dedica ao máximo na reunião. Isso é seu. A decisão do chefe, a escolha do recrutador, o humor do cliente naquele dia, não é seu. Quando você confunde as duas coisas, você entrega o controle da sua paz para pessoas que nem sabem que o têm. Você fica refém da decisão alheia. E pior, você começa a se rebaixar, a forçar, a se trair, tentando controlar o incontrolável. A pessoa comum quer que o mundo se dobre à sua vontade. Existe uma oração escrita muitos séculos depois dos estoicos que destila esta sabedoria em 3 linhas e que milhões de pessoas repetem sem saber que estão recitando estoicismo puro. A serenidade para aceitar o que não posso mudar, a coragem para mudar o que posso, e a sabedoria para distinguir uma coisa da outra. Toda a dicotomia do controle está ali. E repare que a parte mais difícil não é a serenidade nem a coragem, é a sabedoria de distinguir. Vive frustrada, porque o mundo nunca se dobra por completo. A pessoa que entendeu este segredo inverte a equação. Em vez de tentar mudar tudo o que está fora, ela domina a única coisa que está dentro, as próprias escolhas, os próprios juízos, a própria conduta. E descobre que essa pequena fortaleza interior é, na verdade, a única coisa que jamais alguém poderá tomar dela. Podem tirar o seu dinheiro, a sua saúde, a sua reputação. Não podem tirar a forma como você decide responder, porque a maior parte do nosso desgaste vem de confundir as categorias. Gastamos coragem onde só caberia aceitação e nos resignamos onde deveríamos agir. Choramos pelo que não podemos mudar e deixamos intocado o que poderíamos transformar. Pense num exemplo concreto e dolorosamente comum. Você tem um filho adolescente, ou um irmão, ou alguém que você ama, tomando decisões que você considera erradas. O que está sob o seu controle? Falar com clareza, oferecer o seu exemplo, estar presente, dizer a verdade com amor. O que não está sob o seu controle? A escolha final dessa pessoa. E quanta dor vem de tentar controlar exatamente a parte que não te pertence, de querer, pela força da preocupação, dobrar uma vontade que não é sua? O estoico ama intensamente e age com tudo o que tem, mas entrega o resultado, não por frieza, por lucidez, porque sabe que a tentativa de controlar o incontrolável não salva ninguém, só adoece quem tenta. Marco Aurélio tinha um exercício mental para afirmar isso, que os comentadores chamaram de a visão do alto. Ele imaginava-se subindo, até olhar a terra inteira de muito longe. Os exércitos, as multidões, as cidades, as fronteiras, as disputas dos homens, tudo reduzido a pontos minúsculos. Dessa altura, ele via como eram pequenas as coisas pelas quais nos consumimos e como era vasto o curso das coisas que não comandamos. Não era para se sentir insignificante, era para devolver às coisas o seu tamanho real e para soltar o que nunca esteve nas suas mãos. Faça isso na sua próxima crise. Suba mentalmente, olhe de longe e pergunte o que aqui é meu para fazer e o que aqui eu preciso, com serenidade, soltar. A afirmação deste segredo: eu faço a minha parte com tudo o que tenho e solto o que nunca foi meu. Eu não exijo do mundo aquilo que o mundo não me deve. O terceiro segredo é o mais sombrio de todos e, por isso, o mais evitado. A cultura moderna construiu um muro inteiro para você não pensar nele. Distrações infinitas, telas que nunca apagam, um barulho constante, tudo desenhado para que você nunca fique sozinho com esta verdade. Você vai morrer. E não só você, todos que você ama. E pode ser hoje, pode ser daqui a 50 anos, mas é certo e a data não está nas suas mãos. Os estoicos não fugiam disso. Eles faziam o contrário. Olhavam de frente, todos os dias, deliberadamente. Chamavam essa prática de memento mori. Lembre-se de que vais morrer. Não para te deixar deprimido, mas para te acordar. Porque há um paradoxo brutal escondido aqui. É justamente a lembrança da morte que dá vida à vida. É a consciência do fim
que faz cada dia voltar a ter peso. Sêneca escreveu uma das coisas mais cortantes já ditas sobre o tempo. Não é que tenhamos pouco tempo, é que perdemos muito. A vida é suficientemente longa e foi dada com generosidade para a realização das maiores coisas, se fosse toda bem empregada. Mas quando ela se esvai no luxo e na negligência, quando não é gasta com nenhuma coisa boa, então, forçados pela necessidade final, percebemos que ela passou sem que percebêssemos que estava passando. Pare nessa última frase. A maioria das pessoas não percebe que a vida está passando enquanto ela passa. Só percebe no fim, quando já não há mais o que fazer. O segredo perigoso é este. A morte, longe de ser apenas o que te tira tudo, é também o que te devolve a clareza. Quando você lembra de verdade que vai morrer, não como um conceito vago, mas como um fato que te pertence, coisas que pareciam enormes encolhem. Aquela ofensa que você ia carregar por semanas, você vai morrer. Vale a pena? Aquele orgulho que te impede de pedir desculpas ou de dar o primeiro passo, você vai morrer, e a pessoa também. Quanto tempo você vai desperdiçar sendo pequeno? Aquele sonho que você vem adiando, esperando o momento perfeito que nunca chega? O momento perfeito não existe. Existe agora. E o agora é tudo o que você tem garantido. Marco Aurélio escrevia para si mesmo: você poderia deixar a vida agora mesmo. Deixe que isso determine o que você faz, diz e pensa. Imagine governar um império inteiro e ainda assim começar o dia lembrando que pode ser o último. Não era morbidez. Era a fonte da sua urgência serena. Ele não tinha tempo a perder com mesquinharias, com rancores, com vaidades, porque tinha consciência aguda de que o relógio não para. Traga isso para hoje. Você adia ligar para os seus pais porque está ocupado. Você adia o abraço, a conversa difícil, o pedido de perdão, o projeto que importa. Adia como se tivesse tempo infinito. Mas você não tem. Ninguém tem. E o dia em que você entender isso na carne, não na teoria, é o dia em que você para de adiar a sua própria vida. A meditação sobre a morte não te paralisa, ela te empurra. Ela transforma um dia eu faço em eu faço enquanto posso. Há ainda uma dimensão mais profunda. Pensar na morte também dissolve o medo dela. O que você enfrenta todos os dias com calma deixa de ser um monstro nas sombras. Epicteto dizia para mantermos diante dos olhos diariamente a morte, o exílio e tudo o que parece terrível, e principalmente a morte. E acrescentava: assim nunca pensaremos em nada baixo, nem desejaremos nada com excesso. Quem já fez as pazes com o próprio fim não pode mais ser chantageado pelo medo. E um homem que não teme a morte é um homem que não pode ser totalmente dominado por ninguém. A pessoa comum vive fugindo dessa verdade e, por fugir, desperdiça os dias como se fossem infinitos. Entendeu este segredo? Mantém a morte por perto como uma conselheira silenciosa. E toda vez que está prestes a se perder no trivial, no rancor, na covardia, ela ouve essa conselheira sussurrar: o tempo é curto, faça o que importa. Seja quem você quer ser agora. Os romanos tinham um ritual que hoje pareceria chocante. Conta-se que nas grandes celebrações de triunfo, quando um general desfilava vitorioso pelas ruas, sob os aplausos da multidão, havia um servo posicionado atrás dele, na mesma carruagem, com uma única função: sussurrar ao seu ouvido, repetidamente, em meio a toda aquela glória: lembra-te de que és mortal. No auge do sucesso, no instante mais embriagante de poder, a lembrança da morte. Não para estragar a festa, mas para manter o homem inteiro com os pés no chão, livre da arrogância que a vitória costuma plantar. Eles entendiam que a consciência da finitude é o que mantém um ser humano humilde, lúcido e verdadeiro. Há também uma prática estoica específica para isso, que se chama meditação matinal sobre a impermanência. Ao despertar, antes de qualquer coisa, você reconhece em silêncio: hoje é um dia que eu não tinha garantido. As pessoas que amo também não estão garantidas. Este dia é um presente, não um direito. Marco Aurélio fazia isso ao contrário também à noite,
Olhava para as pessoas ao seu redor e lembrava que aquele poderia ser o último encontro, que a próxima despedida poderia ser definitiva. Não vivia em pânico, vivia em apreço. Porque quem sabe que tudo é emprestado segura tudo com mais ternura e menos aspereza. Traga isso para a sua casa hoje sem rodeios. Pense na última vez que você falou com os seus pais com pressa, no automático, querendo desligar logo. Pense na última discussão boba que você teve com quem ama, em que o orgulho falou mais alto e os dois passaram dias sem se falar por causa de nada. Agora aplique a conselheira. E se não houvesse um próximo telefonema? E se aquela tivesse sido a última conversa? A morte não está te pedindo para viver em medo. Ela está te pedindo para parar de tratar como eternas as pessoas e os momentos que são, na verdade, profundamente frágeis. Ligue hoje, diga hoje, resolva hoje. Porque o depois que você pressupõe não está assinado em lugar nenhum. A afirmação deste segredo: eu lembro que sou mortal e por isso não desperdiço os meus dias com o que é pequeno. O quarto segredo é talvez o mais incômodo socialmente, porque ele te força a olhar à sua volta e perceber algo perturbador. A maioria das pessoas atravessa a vida no piloto automático. Elas comem sem perceber que estão comendo. Trabalham sem perceber por quê. Falam repetindo opiniões que nunca examinaram. Reagem com emoções que nunca questionaram. Estão tecnicamente acordadas, de olhos abertos, andando pelas ruas, mas num sentido profundo, estão dormindo. Os estoicos tinham um nome para o estado oposto a esse sono: prosoché, a atenção. A vigilância constante sobre a própria mente. Era a prática de estar presente, de observar os próprios pensamentos no momento em que nascem, de não deixar a vida passar sem testemunha. Para o estoico, viver com atenção não era um luxo espiritual. Era a diferença entre existir como ser humano pleno e existir como um autômato movido por impulsos. Pense em como você passou as últimas 24 horas. Quanto desse tempo você esteve verdadeiramente presente, consciente do que fazia? E quanto você passou no automático, rolando a tela sem saber por que pegou o celular, comendo enquanto olhava outra coisa, dirigindo sem lembrar do trajeto, ouvindo alguém enquanto a sua mente estava em outro lugar? A maior parte da vida da maioria das pessoas acontece nesse estado de ausência. Elas estão sempre num lugar que não é o aqui, num tempo que não é o agora. O segredo perigoso é este: a consciência não é o estado padrão do ser humano. É uma conquista. É algo que precisa ser treinado, cultivado, defendido todos os dias contra a força que puxa para o sono. E o mundo moderno é uma máquina gigantesca projetada para te manter dormindo. Cada notificação, cada vídeo curto, cada estímulo foi desenhado para sequestrar a sua atenção e te impedir de ficar sozinho com a sua própria mente. Porque uma mente desperta é uma mente difícil de manipular. Um consumidor distraído compra. Um cidadão distraído obedece. Uma pessoa adormecida nunca se pergunta se a vida que ela leva é a vida que ela escolheu. Marco Aurélio começava o dia com um exercício de vigilância. Ele se preparava de antemão. Hoje vou encontrar pessoas intrometidas, ingratas, arrogantes, desonestas, invejosas, insociáveis. Não para se amargurar, mas para não ser pego de surpresa, para permanecer desperto diante delas. E ao fim do dia revisava: o que fiz hoje, onde falhei, onde agi conforme a razão. Essa revisão constante era o que mantinha a chama da consciência acesa. Sem ela, mesmo um imperador escorregaria de volta para o automático. Traga isso para a sua rotina concreta. Amanhã de manhã, antes de pegar o celular, fique 30 segundos apenas respirando, percebendo que você está vivo, que um novo dia começou, que você tem escolhas pela frente. Durante o dia, pegue-se. Quando perceber que está rolando a tela sem motivo, pare e pergunte: por que estou fazendo isso? Quando sentir uma emoção forte subir, não a obedeça de imediato. Observe-a, dê-lhe um nome, veja de onde ela vem. Esses pequenos atos de atenção são como acender uma luz num quarto que vivia no escuro. No começo, ofusca. Depois você não consegue mais viver de outro jeito. A pessoa comum vive a vida inteira sem nunca ter realmente acordado.
Chega ao fim sem nunca ter se perguntado quem é o que quer, por que faz o que faz. A pessoa que entendeu este segredo trava uma guerra silenciosa e diária contra o próprio sono. E aos poucos, a vida muda de textura. As cores ficam mais vivas, as escolhas ficam mais suas. O tempo que antes escorria sem ser notado passa a ser sentido, habitado, vivido. Estar desperto custa esforço, mas é a única forma de a vida ser realmente sua. Há uma metáfora estoica que descreve com precisão a diferença entre os dois estados. Imagine um homem amarrado a uma carroça em movimento. Se ele caminha junto, no ritmo da carroça, consciente de para onde vai, ele tem dignidade, tem escolha dentro do percurso. Mas se ele se senta, se distrai, se entrega, a carroça não para. Ela o arrasta pelo chão, ferido, sujo, sem nenhum controle sobre o destino. A carroça é a vida, que vai seguir andando, quer você esteja desperto ou não. A única pergunta é: você vai caminhar com ela, consciente, ou vai ser arrastado por ela, dormindo? O tempo passa igual nos dois casos. O que muda é se ele passa por você ou através de você. O inimigo número 1 da Prosoché, no nosso tempo, tem nome e tela. Nunca na história da humanidade houve uma máquina tão eficiente para roubar a atenção quanto o aparelho que está no seu bolso agora. Ele foi projetado por algumas das mentes mais brilhantes do planeta, com um único objetivo: que você nunca consiga ficar 2 minutos sozinho com os seus próprios pensamentos. Cada vibração, cada cor, cada rolagem infinita é uma isca para a sua consciência. E o resultado é uma geração inteira que perdeu a capacidade de estar presente, que come olhando a tela, conversa olhando a tela, deita ao lado de quem ama olhando a tela. Os estoicos não conheceram o celular, mas conheceram perfeitamente o princípio. Aquilo que captura a sua atenção governa a sua vida. A prática, então, é concreta e quase física. Crie ilhas de silêncio no seu dia. Comece pequeno. Os primeiros 10 minutos depois de acordar, sem tela, apenas você e o dia que começa. A primeira refeição comida com atenção, sentindo o sabor, sem nada na outra mão. Uma caminhada sem fones, ouvindo o mundo. Esses momentos vão parecer estranhos no começo, até desconfortáveis, porque você vai reencontrar a sua própria mente depois de muito tempo longe dela, e ela vai estar barulhenta, cheia do que você vinha evitando. Fique mesmo assim. Aos poucos, o barulho assenta. E do outro lado do silêncio existe algo que a maioria das pessoas nunca mais experimenta na vida adulta: a sensação de estar inteiramente presente, vivo, aqui, acordado. A afirmação deste segredo: eu escolho estar desperto. Se eu observo a minha mente em vez de ser arrastado por ela. O quinto segredo derruba uma crença que a sua geração inteira foi ensinada a venerar: a ideia de que você deve sempre seguir o que sente. Siga o seu coração. Confie nos seus sentimentos. Se você sentiu, é porque é verdade. Os estoicos olhariam para essas frases e diriam com firmeza: não. Um sentimento é uma informação, não uma ordem. E confundir as duas coisas é entregar o leme da sua vida a um capitão cego. Para entender isso, é preciso entender como os estoicos viam as emoções. Eles não eram os robôs sem coração que a caricatura sugere. Eles sentiam, mas perceberam algo profundo. Por trás de toda emoção intensa, existe um julgamento. A raiva não surge sozinha. Ela surge de um julgamento de que você foi injustiçado. O medo surge de um julgamento de que algo terrível vai acontecer. A inveja surge de um julgamento de que o bem do outro diminui o seu. Mude o julgamento e a emoção muda com ele. A emoção não é uma força bruta da natureza caindo sobre você de fora. Ela nasce de algo que acontece dentro, de uma avaliação que a sua própria mente fez, muitas vezes rápido demais para você perceber. O segredo perigoso é este: entre sentir e agir, existe um espaço. E nesse espaço, você não é obrigado a obedecer. A raiva sobe? Você pode senti-la sem dar um soco na mesa. O medo aperta? Você pode senti-lo e ainda assim dar o passo.
A vontade de desistir grita. Você pode ouvi-la e continuar mesmo assim. Sêneca dedicou um tratado inteiro à ira, e nele afirma que o melhor remédio contra a raiva é o adiamento. Dê tempo a si mesmo. A primeira onda da emoção é a mais violenta. Se você não age sobre ela, se apenas espera, ela perde a força. O homem que age no auge da raiva quase sempre se arrepende. O homem que espera quase nunca se arrepende de ter esperado. Pense em quantas decisões da sua vida foram tomadas no calor de um sentimento e depois lamentadas. A mensagem enviada com raiva. A palavra dita por orgulho ferido que destruiu uma relação. A oportunidade recusada por medo. A noite inteira perdida ruminando uma ofensa, alimentando uma fogueira que só queimava você. Em cada caso, o sentimento se apresentou como verdade absoluta, como uma ordem urgente que precisava ser obedecida naquele instante. E em cada caso, se você tivesse esperado, uma hora, uma noite, um dia, teria visto que a emoção mentiu sobre o tamanho do problema. Os estoicos praticavam também a antecipação. Antes de uma situação difícil, eles imaginavam o que poderia dar errado, sentiam de antemão a possível dor, e assim chegavam ao momento já preparados, não pegos de surpresa. Não era pessimismo, era treino. Como o soldado que ensaia a batalha 1000 vezes na paz para não entrar em pânico na guerra. Quando você já visitou mentalmente a perda, a crítica, o fracasso, eles perdem o poder de te derrubar quando aparecem de verdade. A emoção ainda vem, mas vem sobre um terreno que você já preparou. Traga isso para o concreto. Da próxima vez que uma emoção forte subir, faça 3 coisas. Primeiro, nomeie. Isto é raiva. Isto é medo. Isto é ciúme. Só de nomear, você já cria distância. Você deixa de ser a emoção e passa a ser quem a observa. Segundo, pergunte qual julgamento está por trás. O que estou dizendo a mim mesmo que está gerando isto? Terceiro, adie a ação. Não decida nada, não responda nada, não envie nada enquanto a onda estiver alta. Espere ela baixar. E só então, do lugar da razão e não da reação, escolha o que fazer. A pessoa comum é governada pelos próprios sentimentos. Eles mandam, ela obedece. E depois ela limpa os destroços. A pessoa que entendeu este segredo sente tudo, com intensidade, sem reprimir. Mas não é comandada por aquilo que sente. Ela é capaz de sentir medo e agir com coragem, de sentir raiva e responder com justiça, de sentir vontade de fugir e escolher ficar. Essa é a verdadeira força interior. Não a ausência de emoção, mas a recusa em ser escravo dela. Sêneca conta, no seu tratado sobre a ira, episódios assustadores de homens poderosos que agiram no auge da emoção e destruíram vidas inteiras num instante que jamais puderam desfazer. Reis que mandaram executar servos por um copo quebrado. Homens que, cegos pela fúria de um momento, perderam para sempre o que mais amavam. E a lição que ele extrai é sempre a mesma. A ira é uma loucura breve. Por mais justificada que pareça a causa, o estado em que ela te coloca é um estado de insanidade temporária, em que você faz coisas que o seu eu sereno jamais faria. Por isso, o remédio soberano não é reprimir o sentimento, é não agir enquanto ele governa. É deixar a febre baixar antes de tomar qualquer decisão. Pense em quantas tragédias da vida real nascem desse único erro, agir no pico da emoção. A mensagem furiosa enviada às 2 da manhã que terminou um relacionamento de anos. A demissão pedida de impulso no meio de uma discussão. A palavra cruel dita ao filho num momento de exaustão, que vai ecoar nele por décadas. O acidente causado pela pressa raivosa no trânsito. Em todos esses casos, a emoção se apresentou como verdade urgente e absoluta. Eu preciso responder isso agora. E em todos eles, bastava esperar. 1 hora. 1 noite. O sentimento que parecia eterno e definitivo teria se dissolvido, e com ele, a catástrofe. Aqui vai o exercício prático, e ele é quase mecânico de tão simples. Crie para si mesmo uma regra inviolável. Nenhuma decisão importante, nenhuma mensagem com carga emocional, nenhuma resposta a uma ofensa sai de você
enquanto a emoção estiver acima de um certo nível. Você sente a onda subir? Você escreve a resposta se quiser, mas não envia. Guarda. Vai dormir. No dia seguinte, com a maré baixa, você relê. Em 9 de cada 10 vezes, você vai apagar o que escreveu e agradecer a si mesmo por ter esperado. Esse pequeno intervalo, esse adiamento deliberado, é uma das ferramentas mais poderosas que existem para não destruir a própria vida. Os estoicos descobriram isso há 2000 anos. A maioria das pessoas morre sem nunca tê-lo aprendido. A afirmação deste segredo: eu sinto tudo, mas não obedeço cegamente ao que sinto. Entre a emoção e a ação, sou eu quem decide. O sexto segredo é uma das ideias mais poderosas que a humanidade já produziu, e foi um imperador romano quem a registrou com mais clareza. Marco Aurélio escreveu: a mente adapta e converte em seus próprios fins o obstáculo à nossa ação. O impedimento à ação avança a ação. O que está no caminho torna-se o caminho. Leia de novo, devagar. O que está no caminho torna-se o caminho. É a inversão completa da forma como você foi ensinado a ver as dificuldades. Você foi ensinado a ver os obstáculos como interrupções. Você tinha um plano, e a vida atravessou esse plano com uma dificuldade, e agora você está bloqueado, frustrado, esperando que o obstáculo saia da frente para você poder finalmente viver. Mas e se o obstáculo não fosse uma interrupção do caminho? E se ele fosse ele mesmo o material com que o caminho é construído? Os estoicos perceberam que toda adversidade carrega dentro de si uma oportunidade, não no sentido ingênuo de tudo acontece por um motivo, mas no sentido prático e duro de que cada dificuldade é uma chance de exercitar uma virtude. O segredo perigoso é este: nada do que acontece com você pode te impedir de agir com excelência, porque sempre sobra uma virtude disponível para ser praticada. Perdeu o emprego? É uma chance de praticar a coragem e a engenhosidade. Foi traído? É uma chance de praticar o discernimento e o perdão. Está doente? É uma chance de praticar a paciência e a aceitação. A pessoa te ofendeu? É uma chance de praticar a serenidade. O obstáculo bloqueia um caminho, mas abre outro. E esse outro caminho é o do seu próprio fortalecimento. Sêneca dizia que o fogo testa o ouro e a adversidade testa os homens fortes. E acrescentava algo brutal: não há nada mais infeliz do que o homem que nunca enfrentou a adversidade, porque a esse homem nunca foi permitido descobrir do que ele era capaz. Pense num atleta. Ele não fica mais forte apesar do peso. Ele fica mais forte por causa do peso. O peso é o obstáculo, e o obstáculo é exatamente o que constrói o músculo. Tire o peso e não há crescimento. A resistência é o caminho. A sua vida funciona da mesma forma. As pessoas mais profundas, mais resilientes, mais capazes que você conhece, não chegaram lá numa estrada lisa. Chegaram lá carregando peso. Cada dificuldade que não as quebrou, as construiu. Traga isso para a sua realidade, sem romantismo. Não estou dizendo que a dor é boa ou que você deve buscar sofrimento. Estou dizendo que o sofrimento vai chegar. Isso não está sob o seu controle. E que a única pergunta que importa é: o que eu faço com ele? Você pode usar o obstáculo para se amargurar, para se vitimizar, para se convencer de que o mundo está contra você. Ou pode usá-lo como uma academia para a alma. O mesmo evento, a mesma demissão, a mesma perda, a mesma rejeição, pode destruir uma pessoa e forjar outra. A diferença não está no evento, está no que cada uma faz com ele. E há aqui um irmão mais profundo dessa ideia, que os estoicos chamavam de amor fati, o amor ao próprio destino. Não apenas suportar o que acontece, não apenas aceitar de dentes cerrados, mas chegar ao ponto de abraçar, de dizer para a adversidade: você veio e eu vou transformar você em combustível. Nietzsche, séculos depois, beberia dessa fonte e diria que a sua fórmula para a grandeza no ser humano era amar o destino, não querer nada diferente, nem para trás, nem para frente, em toda a eternidade. Não apenas suportar o necessário, mas amá-lo. A pessoa comum reza para que os obstáculos desapareçam,
e fica paralisada enquanto eles não desaparecem. A pessoa que entendeu este segredo para de esperar a estrada limpa. Ela pega a pedra que estava no caminho e usa como degrau. Ela entende que uma vida sem obstáculos não produziria uma alma forte. Produziria uma alma frágil, mimada, incapaz de suportar o primeiro vento. E por isso, ela para de temer a dificuldade. Ela passa a vê-la pelo que ela realmente é, a matéria-prima da sua própria grandeza. A própria vida dos estoicos é a prova viva dessa ideia. Epicteto não escreveu sobre superar a adversidade do alto de uma vida confortável. Ele foi escravo, teve a perna quebrada pela brutalidade de um senhor e fez da própria limitação física uma escola de liberdade interior. Sêneca escreveu sobre serenidade enquanto vivia sob um imperador que acabaria por ordenar a sua morte e enfrentou o exílio, a doença e a perda com a mesma filosofia que pregava. Marco Aurélio governou um império assolado por guerra, peste e traições, incluindo a traição de um general em quem confiava, e mesmo assim manteve noite após noite a disciplina de transformar cada golpe em matéria de reflexão e de virtude. Nenhum deles teve uma vida fácil. Todos transformaram a dificuldade em fundação. Se a doutrina deles tivesse vindo de homens mimados pela sorte, não teria peso. O peso vem justamente de terem sido testados no fogo. Existe uma armadilha aqui que precisa ser dita com clareza, para não cair em ingenuidade. Dizer que o obstáculo é o caminho não é dizer que toda dor tem um propósito cósmico, nem que você deve sorrir diante da tragédia, fingindo que está tudo bem. Há perdas que doem e devem doer. O ponto estoico é mais sóbrio e mais útil do que qualquer otimismo barato. Independentemente de o evento ter ou não um sentido, você sempre tem o poder de extrair dele um sentido através da forma como responde. O câncer não é um presente, mas a coragem que você descobre ao enfrentá-lo é real e é sua. A traição não é uma bênção, mas o discernimento que você ganha ao sobreviver a ela te acompanha para sempre. O obstáculo não é bom. O que você faz com ele é que pode ser. O exercício prático é uma pergunta, e você pode usá-la na próxima vez que a vida te derrubar. Em vez de perguntar, por que isto aconteceu comigo? Pergunta que só alimenta a vitimização e não tem resposta. Pergunte, que virtude esta situação está me convidando a praticar? Se você foi traído, talvez seja o perdão ou o discernimento sobre em quem confiar. Se você perdeu algo, talvez seja o desapego ou a descoberta do que de fato é essencial. Se você está diante de um medo, talvez seja a coragem. Essa única troca de pergunta, de porquê para o que isto me convida a ser, transforma você de vítima das circunstâncias em escultor do próprio caráter. E é exatamente isso que os estoicos faziam, em cada pedra que a vida atirava no caminho deles. A afirmação deste segredo, o que está no meu caminho é o meu caminho. Eu transformo todo obstáculo em degrau. O sétimo segredo ataca a engrenagem que move quase toda a infelicidade moderna, o desejo descontrolado. Vivemos numa época que transformou o desejo em virtude. Quer mais. Conquiste mais. Não se contente nunca. A insatisfação permanente foi vendida como ambição saudável. Os estoicos enxergaram através disso e perceberam uma verdade desconfortável. O homem que deseja sem limite é o homem mais pobre que existe, por mais que possua. Porque a riqueza não está em ter muito, está em precisar de pouco. Epicteto colocava o desejo no centro da sua filosofia. Para ele, havia duas forças que governam a alma. O desejo, que nos puxa em direção às coisas, e a aversão, que nos afasta delas. E dizia algo radical. Enquanto você não dominar essas duas forças, você nunca será livre, porque sempre haverá algo que você quer e não tem, ou algo que você teme e não pode evitar. O sofrimento mora exatamente nessa lacuna, entre o que você deseja e o que você possui, entre o que você teme e o que acontece. Feche essa lacuna e a paz aparece. O segredo perigoso é este. Você não precisa de mais para ser feliz, você precisa de menos. Sêneca, que era um dos homens mais ricos de Roma, escreveu repetidamente sobre a importância de praticar a pobreza voluntária.
Ele recomendava: separe alguns dias, vista as roupas mais simples, coma a comida mais modesta, durma no chão e então pergunte a si mesmo: é isto que eu temia? O exercício não era sofrer por sofrer, era descobrir na própria carne que o fundo do poço não é tão fundo quanto a imaginação pinta. Quem já provou voluntariamente a falta, deixa de ser escravo do medo de faltar. E quem não teme a falta, não pode ser comprado, nem dobrado, nem chantageado pela ameaça de perder. Pense em como a sua felicidade hoje está terceirizada para coisas que você ainda não tem. Eu vou ser feliz quando comprar aquilo, quando ganhar aquele valor, quando alcançar aquela posição. E quando você chega lá, a meta se move. O carro novo vira normal em 3 semanas. O salário maior vira a nova base do descontentamento. A conquista que parecia que ia te completar te deixa exatamente tão vazio quanto antes, só que com um desejo novo no lugar do antigo. Os estoicos viram essa roda girando há 2000 anos. Eles a chamavam de uma corrida sem linha de chegada e perceberam que a única forma de vencer essa corrida é sair dela. Isso não significa não ter ambição, não construir, não prosperar. Você pode e deve agir no mundo, criar, trabalhar, conquistar. A diferença é onde você ancora a sua paz. O estoico age plenamente, mas não amarra a sua felicidade ao resultado da ação. Ele desfruta do que tem sem se agarrar, sabendo que tudo pode ser tirado. Sêneca usava uma imagem precisa. Devemos usar os bens da fortuna como algo emprestado, que pode ser chamado de volta a qualquer momento, sem aviso. Quem vive assim, aproveita o que tem com mais intensidade. Justamente porque não depende daquilo. Traga isso para o concreto. Faça um inventário honesto dos seus desejos. Quais deles são realmente seus, nascidos do que importa para você? E quais foram plantados de fora, por comparação, por publicidade, pelo medo de ficar para trás? Quanto da sua inquietação vem de querer coisas que você nem queria de verdade até ver outra pessoa tendo? E experimente de vez em quando o exercício de Sêneca, um dia de simplicidade voluntária, para reaprender que o seu chão é mais firme do que o medo dizia. A pessoa comum é arrastada pelos próprios desejos como um cavalo desembestado, sempre correndo atrás da próxima coisa, nunca chegando. A pessoa que entendeu este segredo segura as rédeas. Ela escolhe o que deseja em vez de ser escolhida pelos desejos. E descobre com uma espécie de espanto que o homem que precisa de pouco já é, na prática, dono do mundo, porque o mundo não tem mais nada com que ameaçá-lo. Existe um conceito grego no coração disso, e ele se chama autarqueia, a autossuficiência. Não no sentido de não precisar de ninguém, de viver isolado, mas no sentido de que a sua paz não dependa do que está fora de você. O homem autossuficiente é aquele que pode desfrutar de um banquete e também ficar feliz com pão e água, que aprecia a companhia e também está em paz na solidão, que usufrui da abundância quando ela vem, mas não desmorona quando ela vai. Ele carrega a fonte da própria satisfação dentro de si. E por isso, o mundo não tem como sequestrá-la. Compare com o homem que precisa de estímulo constante, de novidade constante, de mais e mais, para sentir um instante de prazer que evapora logo. Esse homem, por mais que possua, vive numa pobreza permanente, porque o seu poço nunca enche. A nossa época transformou esse poço sem fundo num modelo de negócios. Uma indústria inteira trabalha dia e noite para manter você insatisfeito, porque a sua insatisfação é o combustível do consumo. A publicidade não vende produtos, vende a sensação de que você é incompleto sem eles. As redes sociais te mostram, o dia inteiro, recortes editados da vida dos outros, para que você compare a sua rotina inteira com os melhores momentos alheios e se sinta sempre atrás. É uma máquina de fabricar desejo e, com ele, infelicidade. Os estoicos, sem nunca terem visto um outdoor ou um feed, descreveram o mecanismo com perfeição. Quem mede a própria vida pelo que ainda não tem, nunca conhecerá o repouso, porque sempre haverá um degrau acima e a escada não termina. O exercício prático é o de Sêneca, adaptado para hoje.
e é mais transformador do que parece. Escolha um dia ou alguns dias para viver com um mínimo de propósito. Coma comida simples. Deixe o que é supérfluo de lado. Sinta voluntariamente uma pequena falta. E no meio dela, faça a pergunta que ele fazia. É disto que eu tinha tanto medo? Quase sempre a resposta é não. O mínimo é muito mais suportável do que o pavor o pintava. E desse dia, você sai com uma coisa rara. A experiência direta de que o seu chão é firme, mesmo sem todos os luxos. De que você sobrevive, de que você até está em paz. A partir daí, o medo de perder afrouxa. E o homem que não teme perder é um homem que ninguém pode comprar nem controlar. Porque não há ameaça que funcione contra quem já fez as pazes com ter menos. A afirmação deste segredo: eu governo os meus desejos em vez de ser governado por eles. Quem precisa de pouco não pode ser dominado por nada. O oitavo segredo toca numa corrente que prende quase todo mundo e que é tão invisível que a maioria nem percebe que está acorrentada. A escravidão, a opinião alheia. Quanto da sua vida você vive não para você, mas para a plateia? Quantas decisões você toma pensando primeiro no que vão pensar? Quantas vezes você se calou, se diminuiu, mudou de rumo, abandonou um sonho, vestiu uma máscara, tudo para administrar a impressão que os outros têm de você? Os estoicos olhariam para isso e diriam: você entregou a chave da sua paz para pessoas que mal pensam em você. Marco Aurélio, imperador, com o mundo inteiro de olho nele, anotou para si mesmo: sempre me surpreende que cada um de nós ame a si mesmo mais do que aos outros, e ainda assim dê mais valor à opinião dos outros do que à própria. Pare nisso. Você convive consigo mesmo 24 horas por dia. Você conhece as suas intenções, os seus esforços, as suas dores. E mesmo assim, você dá mais peso ao julgamento de alguém que te observa por 10 segundos do que ao seu próprio. Você terceiriza a sua autoimagem para juízes que não têm acesso a quase nada sobre quem você realmente é. O segredo perigoso é este: a opinião dos outros sobre você não está sob o seu controle e, portanto, não deveria governar a sua vida. Lembre da dicotomia do controle. A mente das outras pessoas, os julgamentos que elas fazem, as palavras que elas dizem pelas suas costas, nada disso é obra sua. É tão impossível controlar o que pensam de você quanto controlar o vento. E gastar a sua vida tentando agradar a todos é como tentar segurar a água com as mãos. Quanto mais você aperta, mais ela escapa. Você nunca vai agradar a todos. Sempre haverá quem critique, quem inveje, quem não entenda. Esse é o preço de existir. E o homem livre paga esse preço sem reclamar. Epicteto era brutal nesse ponto. Ele dizia: se alguém entrega o seu corpo a um estranho qualquer, você fica indignado. Mas você entrega a sua mente a qualquer um que apareça, para que ele a perturbe e confunda quando quiser. E nem percebe a vergonha disso. Pense nisso. Um comentário de um desconhecido arruína o seu dia. Uma cara feia de alguém te tira o sono. Você dá a estranhos um poder sobre o seu estado interior que você jamais daria sobre o seu corpo. Isso é entregar a soberania da própria alma de graça. Há uma libertação enorme escondida aqui. No instante em que você aceita que não pode controlar o que pensam de você, você para de tentar. E quando você para de tentar, algo notável acontece. Você finalmente fica livre para ser quem você é. Pode falar a sua verdade, pode tomar a decisão difícil, pode trilhar o caminho incomum, pode decepcionar quem precisa ser decepcionado para que você seja fiel a si mesmo. O medo do julgamento alheio é a coleira mais comum da humanidade, e a maioria das pessoas morre com ela no pescoço, vivendo uma vida que nunca foi delas, mas da plateia. Traga isso para o concreto. Pense numa decisão que você vem evitando porque tem medo do que vão pensar. Agora pergunte: daqui a 10 anos, quem são essas pessoas cuja opinião está te paralisando? Você vai se lembrar delas? Elas vão se lembrar de você? Na maioria das vezes, você está sacrificando a sua vida real por um tribunal imaginário, composto de pessoas que estão ocupadas demais com as próprias inseguranças para realmente julgarem você.
Isso não significa desprezar todo conselho ou virar as costas para quem te ama de verdade. Significa distinguir entre a voz de quem realmente participa da sua vida e o ruído de uma multidão cuja aprovação você nunca vai conquistar inteira de qualquer forma. A pessoa comum vive presa numa jaula sem grades, moldando cada gesto ao olhar dos outros. A pessoa que entendeu este segredo percebe que a porta da jaula sempre esteve aberta. Ela não se torna arrogante nem indiferente ao próximo. Ela apenas recupera a posse da própria alma. E a partir daí, ela age pela bússola interna, não pelo termômetro externo. Esse é o começo da liberdade verdadeira, quando o que os outros pensam deixa de ser o que comanda o que você faz. Há uma imagem de Marco Aurélio que vale ouro nesse ponto. Ele escreveu que o homem bom não deveria perder tempo se perguntando o que o vizinho está dizendo, fazendo ou pensando, mas sim olhar diretamente para o caminho à sua frente e segui-lo reto, sem se desviar. E observou algo sobre a inveja e a fofoca que liberta quem entende. As pessoas que te criticam vivem tão dominadas pelos próprios tormentos internos, tão consumidas pelas próprias inseguranças, que o julgamento delas sobre você diz muito mais sobre o estado da alma delas do que sobre o seu valor. Quem está em paz não gasta tempo derrubando os outros. A crítica gratuita quase sempre é o transbordamento de uma dor que não tem a ver com você. Saber disso não te torna arrogante, te torna compassivo e, ao mesmo tempo, imune. Pense em como isso molda decisões reais e importantes. Quantas pessoas permanecem em empregos que as adoecem porque têm medo do que os outros vão dizer se pedirem demissão? Quantas seguem em relacionamentos vazios porque temem o julgamento de terminar? Quantas abandonam um sonho legítimo? Abrir um negócio, mudar de carreira, retomar os estudos, seguir um caminho fora do óbvio? Porque imaginam a desaprovação de pessoas cuja vida elas nem admiram. A coleira da opinião alheia não aperta só nas pequenas coisas. Ela define rumos inteiros de existência. A gente que vive a vida errada do começo ao fim, uma vida que nunca quis, apenas para não decepcionar uma plateia que mal presta atenção. O exercício prático aqui é uma pergunta de perspectiva, e ela tem o poder de dissolver o medo no ato. Quando você se pegar paralisado pelo o que vão pensar, faça duas contas. Primeira, daqui a 5 anos essa opinião específica dessas pessoas específicas ainda vai importar para a sua vida? Na imensa maioria das vezes, não. Você nem vai lembrar quem eram. Segunda, essas pessoas pagam as suas contas, dormem com a sua consciência, vivem dentro da sua pele? Não. Então por que elas decidem a sua vida? Some a isso a pergunta de Epicteto. Você entregaria o seu corpo a um desconhecido para ele fazer o que quisesse? Não. Então por que entrega a sua mente, o seu humor, a sua paz, a qualquer um que lance um olhar torto? Recupere a posse. A porta da jaula, repito, sempre esteve aberta. Falta apenas você decidir atravessá-la. A afirmação deste segredo: eu recupero a posse da minha mente. A opinião alheia deixa de ser a minha prisão. O 9º segredo é uma bofetada gentil, mas que dói. Sêneca o formulou numa carta que deveria ser lida em voz alta em todas as escolas do mundo. Defende para ti mesmo e guarda este tempo que até agora te era tirado, ou furtado, ou que simplesmente te escapava. Convence-te de que é assim como te escrevo. Certos momentos nos são arrancados, outros subtraídos sem que percebamos, e outros escorrem entre os dedos. Mas a perda mais vergonhosa é a que acontece por negligência. E completa com a sentença que ecoa há 2 milênios. Tudo, meu caro, é alheio a nós. Só o tempo é nosso. Pense na estranheza da forma como tratamos o tempo. Você defende o seu dinheiro com unhas e dentes. Você se irrita se alguém te passa para trás em alguns reais. Você tranca a porta, guarda a senha, vigia a carteira. Mas o seu tempo, que é infinitamente mais precioso, porque o dinheiro perdido pode voltar e o tempo perdido nunca volta, você entrega de graça aos montes para qualquer um que peça, para qualquer tela que pisque, para qualquer distração que apareça. Ninguém devolve 1 hora. Não existe reembolso de 1 dia. E ainda assim,
Você gasta os seus dias como se tivesse um estoque infinito deles. O segredo perigoso é este: você está morrendo a cada dia e a maior parte da morte já aconteceu. Sêneca dizia que erramos ao pensar na morte como algo que está à nossa frente. Na verdade, grande parte dela já ficou para trás. Todo o tempo que já passou pertence à morte. Cada dia que você viveu é um dia que você não tem mais. Isso não é mórbido, é matemático. E é justamente essa consciência que deveria mudar a forma como você usa as horas que ainda restam. Porque enquanto você adia, enquanto você procrastina a sua própria vida, esperando o momento certo, o estoque silenciosamente diminui. O tempo não espera você ficar pronto, ele só passa. Veja onde o seu tempo realmente vai. Não onde você acha que vai, onde ele vai de fato. Quantas horas por dia desaparecem rolando telas sem nada ficar? Quantas em discussões que não levam a nada, em preocupações sobre coisas que nunca aconteceram, em tarefas que não importam disfarçadas de produtividade? Sêneca dizia que as pessoas são econômicas e mesquinhas com tudo, mas quando se trata de desperdiçar tempo, são esbanjadoras justamente naquilo em que a avareza seria honrosa. Somos avaros com moedas e perdulários com a vida. E há aqui uma distinção que liberta. Os romanos separavam dois tipos de ócio: o tempo gasto em distração vazia, que só consome a vida, e o tempo gasto em contemplação, em estudo, em presença, em relações verdadeiras, que enriquece a vida. Não estou te dizendo para encher cada minuto de produtividade frenética, isso é outra forma de desperdício, a do homem ocupado que corre a vida inteira sem nunca chegar a lugar nenhum. Sêneca tinha desprezo especial pelos ocupados, aqueles que vivem tão tomados de afazeres que nunca vivem de verdade. O ponto é outro: usar o tempo com intenção, saber para onde ele está indo e decidir se é para lá que você quer que ele vá. Traga isso para hoje e agora. Faça as contas frias. Se você tem 30 anos e vive até os 80, restam cerca de 18.000 dias. Parece muito? Tire o sono, o trânsito, as obrigações e veja quanto sobra de tempo realmente seu. Desperto, disponível para o que importa. Não é tanto. E cada dia que passa sem que você viva conforme aquilo que valoriza, é um dia que volta para o lado da morte, sem recibo, sem retorno. A pergunta de Sêneca ecoa: você está vivendo ou apenas esperando para viver? A pessoa comum trata o tempo como infinito e o dinheiro como escasso, e no fim da vida descobre que inverteu as prioridades de tudo. A pessoa que entendeu este segredo trata cada dia como o bem mais raro que possui. Ela não enche a vida de pressa, ela enche a vida de presença. E para de adiar, porque entende que depois é o nome que damos para a vida que nunca acontece. O único tempo que existe é este, e este já está passando. Sêneca escreveu uma carta inteira sobre os homens que ele chamava de ocupados, e é uma das coisas mais atuais já escritas. Ele dizia que essas pessoas vivem como se fossem viver para sempre, adiando o essencial, dizendo a si mesmas que vão começar a viver de verdade quando se aposentarem, quando os filhos crescerem, quando o projeto terminar, quando, e que muitas chegam ao fim sem nunca terem começado, descobrindo tarde demais que passaram a vida inteira se preparando para viver, sem nunca terem vivido. Enquanto adiamos, a vida passa. Não há frase mais simples e mais devastadora. A vida não está em algum lugar no futuro, esperando você ficar pronto. Ela está acontecendo agora, exatamente enquanto você a adia. Olhe para a aritmética fria do seu próprio tempo, porque ela acorda. Some as horas que você passa, por dia, em coisas que não escolheu de verdade e que não te enriquecem. A rolagem automática, o conteúdo que você consome e esquece em minutos, as discussões estéreis, as preocupações com cenários que nunca se realizam. Multiplique por 365. Multiplique pelos anos. O resultado costuma ser assustador. Anos inteiros da sua única vida, somados, gastos em coisas das quais você não guarda nada. Não é que falte tempo, é que ele escorre por 1000 pequenos furos que você nem percebe e ninguém devolve uma só gota. O exercício prático é uma auditoria honesta
E você pode começar hoje à noite. Pegue um papel e responda: para onde foi o meu dia de hoje? Hora a hora. Não como você gostaria que tivesse sido. Como foi de fato. Você vai ver com clareza onde o tempo está vazando. E então faça a pergunta de Sêneca todas as manhãs, como quem confere as próprias contas. Se este fosse um dos meus últimos dias, eu o gastaria assim. Não se trata de encher cada minuto de produtividade ansiosa. Isso é só outra forma de fuga. Trata-se de escolher conscientemente onde o seu tempo vai, em vez de deixá-lo ser roubado. Trata-se de dar mais dos seus minutos para o que importa de verdade. As pessoas que você ama, o trabalho que tem sentido, o silêncio que restaura, e menos para o que apenas consome a sua vida sem deixar nada. Porque o tempo é a substância de que a vida é feita. Desperdiçar tempo é desperdiçar vida. E a vida, ao contrário do dinheiro, não tem como ser ganha de volta. A afirmação deste segredo: o meu tempo é o meu único bem verdadeiro. Eu paro de desperdiçá-lo e começo a vivê-lo. O 10º e último segredo é a fundação sobre a qual todos os outros se apoiam. Tire isto, e os 9 anteriores desmoronam. É a resposta dos estoicos para a pergunta mais antiga da humanidade: o que é de fato uma vida boa? E a resposta deles é tão simples e tão exigente que atravessa as eras sem perder o filo. Uma só coisa é verdadeiramente boa: o seu caráter, a sua virtude, a forma como você escolhe ser. Todo o resto, dinheiro, saúde, prazer, fama, até a própria vida, são coisas indiferentes, que podem ser usadas para o bem ou para o mal, mas que não são em si nem boas nem más. Isso soa estranho aos ouvidos modernos, então deixe-me ser claro. Os estoicos não diziam que saúde, dinheiro ou prazer não têm valor nenhum. Eles os chamavam de preferíveis. É natural e razoável preferir a saúde à doença, a riqueza à pobreza. Mas eles negavam que essas coisas fossem o bem. Porque o bem, dizia o estoico, tem que ser algo que sempre te beneficia em qualquer circunstância e que ninguém pode tirar de você. E só existe uma coisa assim: a excelência do seu próprio caráter, a coragem, a justiça, a temperança, a sabedoria. Essas 4 virtudes são as únicas coisas que são boas o tempo todo, em toda situação, e que dependem inteiramente de você. O segredo perigoso é este: você pode ter tudo o que o mundo chama de sucesso e ter fracassado na única coisa que importa, e pode ter perdido tudo o que o mundo valoriza e ainda assim ter vencido. Marco Aurélio era o homem mais poderoso da Terra e escreveu para si mesmo repetidamente que nada disso valia nada comparado a agir com retidão. Epicteto não tinha nada, foi escravo, foi exilado, viveu na simplicidade absoluta e era mais livre e mais inteiro do que qualquer senador romano. A diferença entre os dois não estava nas posses, estava em onde cada um ancorava o sentido da própria vida. Os dois ancoravam no mesmo lugar, no caráter, e por isso nada que a fortuna fizesse podia destruí-los. Pense no que isso significa na prática. Significa que num dia em que tudo dá errado, você perde dinheiro, é injustiçado, adoece, é traído, você ainda pode ter um dia bem-sucedido, no sentido mais profundo, se você agiu com dignidade, se manteve a sua palavra, se foi justo, se não se rebaixou. E significa também o contrário, mais incômodo. Num dia em que tudo dá certo do ponto de vista externo, mas em que você mentiu, traiu, foi covarde, agiu contra a sua consciência, você fracassou naquilo que realmente conta, por mais que ninguém tenha visto. O placar que importa não é o que aparece para os outros, é o que você sabe sobre como você agiu. Isso é, ao mesmo tempo, a mais dura e a mais libertadora das verdades. Dura porque tira todas as suas desculpas. Você não pode mais culpar as circunstâncias pela qualidade da sua vida, já que a única coisa que define essa qualidade, o seu caráter, está sempre nas suas mãos, em qualquer circunstância. Libertadora, pela mesma razão, significa que nenhuma desgraça, nenhuma perda, nenhuma traição, nenhuma pobreza pode te impedir de ter uma vida boa, porque a vida boa não depende do que acontece com você. Depende de quem você escolhe ser enquanto as coisas acontecem. Traga isso para o concreto,
para a sua próxima decisão difícil. Quando estiver dividido, não pergunte primeiro o que me dá mais vantagem ou o que vão pensar. Pergunte: qual escolha está à altura da pessoa que eu quero ser? Qual delas é corajosa em vez de covarde? Justa em vez de conveniente? Honesta em vez de fácil? Essa pergunta, feita com seriedade, reorganiza uma vida inteira, porque ela move a sua bússola do externo para o interno, do que você tem para o que você é. E o que você é, no fim, é a única coisa que você leva por todos os dias que ainda lhe restam. A pessoa comum mede a própria vida pelo que acumulou: bens, conquistas, aplausos. E descobre tarde demais que nada disso preenche, porque nada disso era o bem. A pessoa que entendeu este último segredo mede a própria vida por uma só coisa: estou me tornando alguém melhor? Estou agindo conforme aquilo que sei ser certo? E essa pessoa, mesmo despojada de tudo, permanece de pé, porque construiu a casa dela sobre a única rocha que nenhuma tempestade alcança. Os estoicos resumiam o caráter em 4 virtudes, e vale conhecê-las, porque elas são a bússola concreta deste segredo. A sabedoria, saber distinguir o que importa do que não importa, o verdadeiro do falso, o que está sob o seu controle do que não está. A coragem, fazer o que é certo apesar do medo, da dor, da pressão, do custo. A justiça, tratar os outros com retidão, dar a cada um o que lhe é devido, agir com honestidade e bondade. E a temperança, o domínio sobre os próprios apetites e impulsos, a moderação, o autocontrole. Repare que nenhuma das 4 depende de você ser rico, saudável, famoso ou sortudo. Todas são exercíveis por qualquer pessoa, em qualquer condição, inclusive na mais extrema adversidade. Um homem na prisão pode ser corajoso, justo, sábio e temperante. Um homem no trono pode ser covarde, injusto, tolo e descontrolado. Isso te diz onde mora de verdade a qualidade de uma vida. Há uma pergunta que os estoicos usavam como pedra de toque e que reorganiza qualquer decisão difícil. O que faria a melhor versão de mim mesmo, aquela que eu admiro neste exato momento? Não a versão com medo, não a versão conveniente, não a versão que quer agradar. A melhor versão. Marco Aurélio tinha mentores e figuras que admirava, e quando precisava decidir, perguntava-se o que eles fariam, como se agir tendo testemunhas internas de honra. Você pode fazer o mesmo. Diante da escolha entre o fácil e o certo, entre a vantagem e a dignidade, entre a mentira confortável e a verdade custosa, pergunte: qual delas está à altura de quem eu quero ser quando olhar para trás? Essa pergunta, feita com seriedade, é capaz de endireitar uma vida inteira. E aqui está a libertação final, a que sustenta todas as outras 9. Se a única coisa verdadeiramente boa é o seu caráter, e o seu caráter está sempre sob o seu controle, então a vida boa nunca está fora do seu alcance. Não importa o que o mundo tire de você: o dinheiro, a saúde, as pessoas, o reconhecimento. Resta sempre o essencial: a sua capacidade de responder com dignidade. Resta sempre a pergunta de quem você vai ser diante do que aconteceu. E essa, ninguém pode responder por você e ninguém pode tirar de você. É o último território livre, a fortaleza interior que nenhum exército invade. Foi esse o segredo final que sustentou um escravo, um conselheiro condenado e um imperador, através de exílios, doenças, traições e guerras. E é esse o segredo que pode te sustentar também, em qualquer noite escura que a vida ainda reserve. A afirmação deste segredo: a única coisa que importa de verdade é quem eu escolho ser. E isso, nenhuma circunstância pode tirar de mim. Você chegou até aqui, e isso por si só já diz algo sobre você. A maioria não chega. A maioria foge antes, no primeiro desconforto, na primeira verdade que aperta. Procura algo mais leve, mais doce, algo que não cobre nada. Mas você ficou. Você atravessou os 10 segredos, e se algum deles tocou num ponto vivo dentro de você, é porque esse ponto estava esperando ser tocado. Não foi por acaso que você ouviu isto hoje. Algo em você já sabia que precisava ouvir. Deixe-me recolher, num só fôlego, o que desenterramos.
O primeiro segredo te lembrou de que quase todo o seu sofrimento nasce dos seus julgamentos, não dos fatos. O segundo, de que você só comanda a sua própria conduta e que soltar o resto é o começo da liberdade. O terceiro, de que a morte, longe de ser inimiga, é a conselheira que devolve urgência e sentido aos seus dias. O quarto, de que estar desperto é uma conquista diária contra a força que puxa para o sono. O quinto, de que os seus sentimentos são informação, não ordens, e que entre sentir e agir existe um espaço onde mora a sua escolha. O sexto, de que o obstáculo não interrompe o caminho. Ele é o caminho, a matéria-prima da sua força. O sétimo, de que quem precisa de pouco não pode ser dominado por nada. O oitavo, de que a opinião alheia é uma prisão sem grades e que a porta sempre esteve aberta. O nono, de que o tempo é o único bem que você nunca recupera. E o décimo, a fundação de tudo, que no fim só uma coisa importa de verdade: quem você escolhe ser. Repare que nenhum desses segredos depende de sorte. Nenhum deles exige que você nasça rico ou talentoso ou que as circunstâncias colaborem. Todos eles apontam para dentro, para a única fortaleza que ninguém pode invadir: a sua mente, as suas escolhas, o seu caráter. Os estoicos não te prometeram uma vida sem dor. Eles te prometeram algo mais raro e mais valioso, uma forma de atravessar a dor sem ser destruído por ela. Uma espinha dorsal interior que nenhuma tempestade derruba. Mas eu preciso ser honesto com você, e essa honestidade é o último presente que esta sabedoria te oferece. Saber não basta. Você pode ouvir estes 10 segredos 100 vezes, pode até decorá-los, e ainda assim continuar exatamente o mesmo, se eles não saírem da sua cabeça e entrarem na sua ação. A filosofia estoica nunca foi sobre conhecer as ideias certas. Foi sobre praticá-las, repeti-las, encarná-las, até que se tornassem a sua forma natural de responder ao mundo. Epicteto era duro com os alunos que sabiam recitar a teoria, mas tremiam diante da primeira dificuldade. Ele dizia: "Não me mostre os seus livros, mostre-me as escolhas que você fez. Não me diga o que você leu, mostre-me como você reagiu quando a vida apertou." Então, este é o seu chamado, não para se tornar um especialista em estoicismo, mas para se tornar uma pessoa diferente. Escolha apenas um desses 10 segredos, aquele que mais te tocou, aquele que mais incomodou, aquele que parece falar diretamente da sua vida agora. E nos próximos dias, pratique-o. Quando a impressão chegar, lembre que você pode recusar o assentimento. Quando o sentimento subir, lembre que você não é obrigado a obedecer. Quando o obstáculo aparecer, lembre que ele é o caminho. Um segredo vivido vale mais do que os 10 decorados. E há uma última coisa que eu quero te pedir. Não como um favor para este canal, mas como um sinal para você mesmo. Os antigos sabiam que aquilo que declaramos em voz alta ganha força dentro de nós, que a palavra dita é um compromisso com a própria alma. Então, se algo aqui fez sentido, escreva nos comentários a afirmação deste vídeo. Não porque alguém vai ler, mas porque, ao escrever, você marca uma linha no tempo, um antes e um depois. Você diz para si mesmo que ouviu e que escolheu. A afirmação é esta: eu escolho enxergar a verdade que os fracos evitam. Escreva. Sinta o peso de cada palavra. Eu escolho, porque é uma escolha, e a escolha é sua. Enxergar a verdade, porque você passou esta última hora encarando verdades que a maioria desvia o olhar. Que os fracos evitam, não por desprezo a quem é fraco, mas como um lembrete de que a fraqueza, no sentido estoico, é a recusa em olhar, e a força é a coragem de olhar, mesmo quando dói. Você olhou hoje. E quem aprende a olhar, não volta a ser quem era. Que estas verdades não fiquem na sua memória, mas desçam para os seus dias. Que elas te encontrem no próximo momento difícil e te segurem de pé. E que pouco a pouco, escolha após escolha, você se torne aquilo que os estoicos chamavam de o homem inteiro, aquele que o mundo pode ferir, mas não pode dobrar. Até o próximo encontro nas sombras,
onde a sabedoria sempre esteve esperando por quem tem coragem de procurá-la.